9 anos depois de Mad Max Estrada da Fúria, nem parece, pelo menos pra mim, não parece que faz tanto tempo assim, desse que é pra mim um dos melhores filmes de ação que eu já assisti. Chegamos com Furiosa, mais um filme do George Miller pra franquia. Um caso raro de franquia atualmente, uma franquia que começou na década de 70 ainda e que ainda hoje continua com o seu mesmo criador, né? Não só criador de pensar essa franquia, de escrever os filmes, mas também de dirigir todos os filmes, o que faz toda a diferença, né? Mad Max Estrada da Fúria, ele traz a ideia do universo original, mas para uma estética nova, para um momento novo, para uma dinâmica até nova em algum sentido. O George Miller, ele se adapta muito bem aos tempos e principalmente aos novos recursos cinematográficos que tem para fazer aquele filme. Ele tem muito do efeito prático ali, mas ele também vai se usar muito bem dos efeitos digitais, o que ele faz muito bem também, essa combinação muito bem nesse filme aqui. Só que se Mad Max Estrada da Fúria já tinha o seu universo estabelecido, por mais que a gente debata, e a Furiosa talvez seja realmente a verdadeira protagonista daquele filme e tudo mais, a gente ainda acompanha de início tudo a partir dos olhos do Max. Então a gente conhece aquele mundo, a gente pode não conhecer os novos personagens, as novas dinâmicas, os novos espaços que se estabelecem, mas de forma geral a gente já conhece aquele universo solidificado. Aqui também a gente já conhece aquele universo, mas o olhar vai se voltar muito mais para a personagem em si, né? Aqui que a Anya Taylor-Joy não vai fazer o filme inteiro, mas ela vai ser o grande destaque, né? A garotinha também é muito boa, mas ela vai ser o grande destaque no sentido até comercial de vender o filme, e ela consegue criar uma personagem mais jovem em relação a Charlize Theron, muito interessante, até no olhar dela, na dedicação dela, no objetivo, em como ela vai buscar aquilo naquele mundo que vai dificultar para ela o tempo inteiro, né? Então ela tem um objetivo muito claro e esse olhar compenetrado, né, essa seriedade, essa inteligência vai se conectar muito bem com o que a personagem, ou com o que a Charlize Theron fez no filme de 2015. Mas é muito interessante aqui, né, porque Mad Max Estrada da Fúria é um filme que tudo é o movimento, tudo é a ação, tudo é esse espaço em deslocamento, tudo é imagem acima de tudo, né? Ele vai até se usar de mais efeitos, mais filtros, né? Então, Mad Max Estrada da Fúria, quando tá escuro, né? Quando tá à noite, fica tudo azul, com às vezes uma luz ligada, né? Algo aceso ali que puxa para um laranja dentro de todo aquele azulão, ou aquele laranja, bem laranja, que domina o espaço e coisa do tipo. Mas a verdade é que é um filme extremamente frenético, um filme que não para, que muita gente fala aquelas bobagens de é um filme sem roteiro, é um filme ruim porque é simples. Na verdade, cinema é, em algum sentido, espaço, é movimento, é tempo e espaço. Isso o George Miller consegue fazer muito bem, mesmo com poucos diálogos, ele traz essa pulsão constante a partir dessas grandes sequências de ação. Isso não muda aqui, ao mesmo tempo que ele permite se desacelerar. Ou melhor, Mad Max Estrada da Fúria tinha momentos que ele se desacelerava, que ele parava um pouco para resolver algum problema ou para refletir sobre alguma coisa para voltar para essa ação constante. Já em Furiosa, essa ação constante ela vai estar presente, mas ao mesmo tempo ele vai se permitir pisar no freio mesmo, não só desacelerar, mas em alguns momentos ele vai pisar no freio. E isso faz muito sentido aqui pro filme que vai sendo construído, porque ao mesmo tempo que ele vai trazer de volta aqueles personagens, ele vai trazer de volta aquele contexto em um período anterior, obviamente, né, um prequel em relação ao Estrada da Fúria, a apresentação da Furiosa e tudo mais, ao mesmo tempo que tudo isso vai estar presente, essa pulsão vai estar presente, essas disputas vão estar presentes, a velocidade vai estar muito presente. É um filme que vai se iniciar a partir dessa garota jovem em um espaço novo e sendo jogada para dentro daquele mundo, e vai se finalizar aqui sem dar spoiler, mas vai se finalizar no meio de um filme extremamente épico que tem uma guerra acontecendo. Ele vai finalizar de forma muito mais intimista, né? Muito menor, né? Para um confronto muito mais pessoal do que aquela grande eloquência toda que o filme estabelece, que o filme anterior tinha estabelecido, que os filmes anteriores tinham estabelecido. Então é muito interessante como o George Miller ele traz de volta
toda a essência desse universo, mas ele consegue manipular muito bem esse universo para engrandecer ainda mais essa mitologia, para trazer novas ideias para a mitologia, para estabelecer, acima de tudo, essa personagem. É o filme da Furiosa, em todos os sentidos, é um filme que tá olhando para ela e que ela vai resolver tudo por meio da ação, a ponto da personagem não falar por um motivo específico, né? Não falar durante grande parte do filme, mesmo quando ela começa a falar mesmo, ela fala muito pouco, porque ainda assim o George Miller ele consegue estabelecer tudo isso, consegue até se conectar com Estrada da Fúria, questões como o braço dela, o cabelo raspado, entre muitas outras coisas que estão presentes em Estrada da Fúria. Ele não vai nunca cair para aquela ingenuidade, né, meio fanservice de filmes da Marvel e tudo mais, que o filme para falar, olha, você pegou essa referência? Não, aqui acontece tudo isso em meio dessa frenesi, né? Então o George Miller ele é um grande diretor que ele consegue estabelecer todo esse universo, ele consegue engrandecer ainda mais, ampliar essa franquia, mas sem precisar em nenhum momento parar para explicar realmente, né? Claro, vão ter diálogos que vão explicar esse contexto, que vão estabelecer aquilo que não tinha sido aprofundado tanto no filme anterior, mas ainda assim tudo vai se desenvolver por meio da ação em grande medida, né? Vai ser esse filme que vai romper muito com aquela ideia pronta que a gente tem, né? Que muita gente fica tentando caçar, e eu falo pra vocês, é uma bobagem você ficar tentando caçar 3 atos em um filme, começo, meio e fim, primeiro, segundo e terceiro ato. Esse filme, se você tentar fazer isso, assim, fique à vontade. Pode tentar estabelecer qualquer lógica de continuidade que você não vai encontrar, né? Ele vai ser dividido em 5 partes marcadas, como se fossem 5 capítulos, mas não tem essa ideia, necessariamente, essa modulação do roteiro clássico ou coisa do tipo, né? Ele vai ser um filme que a gente nunca vai saber qual que vai ser o próximo passo, qual que vai ser o próximo conflito. Ele vai sempre estar jogando a gente em um novo conflito, mas no meio desses conflitos ele consegue estabelecer essa personagem, ele consegue pisar no freio para ver como a Furiosa cresce dentro desse mundo, como ela lida com esse mundo, principalmente sendo uma mulher dentro desse mundo já estabelecido e tudo mais. Então é muito fascinante como o George Miller ele consegue, o que ele consegue fazer com a saga, o que ele consegue fazer com a própria mitologia e com a mitologia que se constrói e se solidifica da personagem, sem perder essa ideia de ficar apenas no discurso, de ficar apenas no falar. Tudo vai se voltar, acima de tudo, para o movimento, para a ação e para a imagem. Isso, para mim, é muito, muito fascinante, e gosta até como ele estabelece até algumas conexões com filmes anteriores, né? Porque ele se passa antes do Estrada da Fúria, então estaria mais próximo, talvez, ali do segundo. Ele nunca, até a passagem de tempo, né? Como o filme passa, ele nunca vai ficar marcando tanto assim. Mas eu gosto até como tem alguns artifícios diferentes, né? Em todo esse combate. Por exemplo, algumas espécies de asa delta e coisa do tipo, que já se assemelha mais ali ao voar, ao balão que tem na trilogia anterior, mas ele não vai parar para explicar nada disso, né? Esses elementos vão aparecendo, vão fazendo algum tipo de conexão com filmes anteriores ou com o próprio Estrada da Fúria, mas tudo no meio da ação, sem ter que parar em nenhum momento. É muito fascinante, até como ele vai se usar do digital aqui, é quase como se fosse um mundo que já é muito mais caótico, já é muito mais estilizado em algum sentido em relação à trilogia anterior, mas ainda não é um Estrada da Fúria. Então, até como ele movimenta a câmera, como ele cria essas sequências de ação, ele não vai usar filtros tão chamativos, com cores tão estouradas, por mais que tenha o negócio do vermelho que explode na barba e no cabelo do personagem do Chris Hemsworth e coisas do tipo, não é tão estourado quanto era o filme anterior, ao mesmo tempo que o laranja é laranja, que o azul é azul, mas não é tão laranja, tão azul. Os movimentos de câmera não vão ser aqueles movimentos tão gritados assim, de dar um super zoom ou de acelerar tanto a ação, né? Então é muito interessante como ele cria essa dinâmica por meio da imagem e do movimento, que vai se estabelecer até por meio dessa linguagem, vai se estabelecer entre a trilogia anterior e o Estrada da Fúria. É quase tão bom quanto Estrada da Fúria, que pra mim era o melhor filme da franquia. A Furiosa é muito, muito, muito bom. Fico muito feliz com esse filme, que teve exibição lá em Cannes, já teve cabine de imprensa aqui em São Paulo
hoje já pude assistir e é pra mim até agora, dos filmes de 2024, o melhor filme que eu assisti. Furiosa é um filmaço. O George Miller sabe muito, 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 muito de cinema. Faltam diretores que pensem tanto no cinema e amem tanto o cinema e amem tanto suas criações e tenham tanta personalidade quanto o George Miller. Filmaço. Furiosa é um filmaço. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.